Olá, meu aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? O tio Eduardo espera que sim. Na nossa aula de hoje, vamos abordar um conteúdo muito simples, mas muito falado na língua inglesa. É o chamado personal pronouns. Professor, eu não faço ideia do que seja isso. São os pronomes pessoais. Então hoje a gente vai mostrar quais são os pronomes pessoais em inglês. Nós vamos falar para que servem. Nós vamos ver quais as pronúncias. Então fica aí, conta com a gente que a gente vai explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Então vamos conhecer os personal pronouns? Vamos lá. Primeiro de tudo, nós devemos observar para que serve um pronome pessoal. Já sei, para complicar a vida do aluno, né? Não é só para isso. Até porque ele nem complica de tão fácil que ele é. Um pronome pessoal ele serve principalmente para que eu possa reduzir uma frase. Como assim, tio? Não estou entendendo. Vou explicar um exemplo bem simples. Vamos supor que você é um cantor super famoso ou uma cantora super famosa. Está fazendo um show antes da pandemia, claro, né? Até porque agora não pode. Mas antes da pandemia, você estava lá em cima do palco e tem 20 mil pessoas assistindo o seu show. E aí você vai fazer uma pergunta clássica para ver se aquelas pessoas gostaram do seu show. Qual seria a pergunta que você faria para perguntar a essas pessoas se elas gostaram do seu show? Isso mesmo. Você iria perguntar, vocês gostaram do show? Então perceba que você falou assim, ó, vocês. Esse vocês é um pronome pessoal na língua portuguesa, que também existe na língua inglesa. Então o pronome pessoal ele vai surgir, além de encurtar também a frase, para que eu não precise saber, ter conhecimento de quem está no ambiente, para que eu possa resumir de fato. Porque imagine se dessas 30 mil pessoas eu tivesse que saber o nome delas para que eu assim fosse perguntar: Fulano, você gostou do show? Cicrano, você gostou do show? Beltrano, você gostou do show? Eu acho que o tio ia passar a eternidade perguntando, não é assim? Mas vamos dar continuidade. Então, sem mais delongas, quais são os pronomes pessoais da língua inglesa? Muito simples, são apenas 8. Confere comigo. Nós temos o primeiro, que é o I. Professor, e se eu esquecer como é que se pronuncia isso? Imagina que alguém deu um beliscãozinho em você. Quando alguém beliscou você, você vai falar o quê? Isso mesmo, vai falar I. Tem o significado de eu. Mas primeiro a gente vai observar todos eles em inglês. Depois a gente vai para a sua tradução. Logo após, nós temos o you, que no caso se refere a você. Nós temos o he, meu aluno. Cuidado, esse H ele tem um som, tá bom? Então ele vai ter o sonzinho de he. Depois a gente vai pronunciar juntos. Logo após o he, que significa ele, nós temos o she. Alguns alunos, eles sabem de cor o he. Mas quando ele chega no she, ele fala she. Por quê, professor? Porque ele pensa que ainda está falando sobre a língua portuguesa, ele acaba se confundindo. Mas para que não haja mais confusão, veja que o he e o she são extremamente parecidos. A única diferença é o acréscimo da letra S. Vamos seguindo. Logo após, nós temos o it, que tem o significado de ele, ela, isto. Ô tio, mas a gente não já falou de ele e de ela antes? Sim, mas olha o que está entre parênteses. Serve este pronome pessoal para animais, objetos, climas, etc. Agora, jamais para os seres humanos. Você nunca vai se referir a um ser humano utilizando o pronome it. É para alguma coisa que eu ainda também não tenho significado, então eu posso acrescentar o it. Quer uma dica fácil? Lembra daquele filme de terror chamado It, a coisa. Perceba que o próprio nome já está nos dizendo o significado do it, ok? Logo após, nós temos o pronome pessoal ou personal pronoun we, chamado também com seu significado de nós. Logo após, nós temos o you. Tio, eu tenho uma pergunta. Por que é que eu tenho dois you? Eu tenho ali o segundo e eu tenho agora esse outro que o senhor acabou de me mostrar. Daqui a pouquinho o tio explica. Por último, nós temos o pronome pessoal they. Então,
Qual o significado? Eles ou elas. Então, são 8 pronomes pessoais, simples o seu significado, simples também sua utilização e que nós poderemos também utilizar em frases, assim como o tio vai mostrar para você já já. Aí vem justamente a pergunta: como é que eu vou conseguir diferenciar o meu pronome pessoal you no singular do meu pronome you no plural? Vocês sabem que singular se refere apenas a um e plural, é claro, mais de um. Como é que eu vou poder diferenciar se a escrita é a mesma? Bem simples, não adianta dor de cabeça, o tio explica. Observe aqui essa frase que o tio colocou para você. You are my brother. Ou seja, você é meu irmão. Tá, tio, eu entendi. Mas e se fosse plural, como é que eu ia saber? Simples. Observe agora. You are my brothers. Vocês são meus irmãos. Então, através de que eu consigo perceber a diferenciação? Através do contexto da sentença. Tio, eu não sei o que é sentença. Frase. Nesse caso aqui se refere à nossa frase. Então, primeiro você vai analisar a frase para que sim você possa saber se está se referindo no singular ou no plural. Isso no caso do personal pronoun you. Fácil? Acredito que sim. Vamos conferir alguns exemplos de sentenças com os personal pronouns, ou seja, com os pronomes pessoais. O tio mostrou para vocês agora com o you, mas ainda a gente vai conhecer com os outros pronomes pessoais, não é assim? Então vamos lá. Nós temos primeiramente I, lembra daquele que o tio disse que é quando belisca a gente. I am your teacher, ou seja, eu sou seu professor. Logo após, nós temos o you, que acabamos de conhecer no slide passado. You are my brother. Você é meu irmão. Mais à frente, nós temos o he is my father, ou seja, ele é meu pai. Logo após, nós temos o she is my mother, ou seja, também descrito como ela é minha mãe. Mais à frente, nós temos o it, que se refere àquele palhacinho lá, lembra? It is my pencil, ou seja, isto é meu lápis. Então, ele também vai se referir como os objetos, como as coisas, como animais, mas nunca para o quê? Para seres humanos. Isso mesmo, gostei de ouvir. Vamos seguindo. Nós temos agora esse pronome pessoal que engloba eu e várias pessoas. Engloba você e também outras pessoas. É o famoso we, que significa nós. Então, we are best friends, ou seja, nós somos melhores amigos. Vamos adiante. Nós temos aquele you novamente, mas agora ele está no plural, não é assim? Mais de um. Então, you are my brothers. Vocês são meus irmãos. E por último, o pronome eles ou elas em português, que é o conhecido they. Então, they are good players. O que significa, tio? Eles ou elas são bons jogadores ou boas jogadoras. Como é que eu vou saber isso? Através do contexto da frase. Muito bem. Então, eu pergunto, meu aluno, é difícil? É nada. É mais fácil que tabuada do 1, que é só ir fazendo aquela continha até nos dedos, tá bom? Então, até a próxima aula e um forte abraço do professor Eduardo Paixão.